Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos dar início aí para o terceiro bimestre, né? A educação física, ela tá um pouquinho, talvez, mais à frente de algumas disciplinas, porque a gente não tem o teste 2, né? Os outros testes, então a gente está um pouquinho adiantado. Eu tenho abordado com vocês diversos temas, né, ao longo dessas nossas aulas online, e já abordamos temas como anorexia, bulimia, uso de anabolizantes, né? No segundo bimestre também falamos bastante de ginásticas, falamos um pouquinho da nutricionista, da aula da festa junina, entre outros. Mas para a gente dar uma continuidade aí às ginásticas, né? Como a gente falou da ginástica laboral, falamos sobre a ginástica artística, não foi? A gente abordou um pouquinho esses temas. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ginástica localizada, né? Vocês já devem ter escutado falar, mas talvez não sabe essa diferença, né? Então por isso que eu tô traçando aí um pouquinho com vocês sobre as diversas variações que tem a ginástica. A ginástica localizada são exercícios que consistem numa variedade de movimentos simples, né? Que geralmente são feitos com ou sem o uso de materiais. Por exemplo, às vezes utiliza material, né? Algum material, algum recurso, alguma coisa, às vezes não. Então, a ginástica localizada, ela tem essa possibilidade de fazer a sua aula com ou sem material. Qual é o objetivo dessa ginástica localizada, né? O que a pessoa, quando realiza essa aula, pratica, o que ela quer alcançar, né? Qual é o seu objetivo? Na maioria das vezes, é para manter um desenvolvimento de força, de resistência, de um grupo muscular ou de um grupo maior, né? De diversos grupos musculares também. Ela faz um aumento da resistência, tanto da resistência física, né, como a resistência muscular em si também. Serve como base para outras atividades, como musculação, entre outras, né? Então, ela é a base aí para que você talvez vá fazer a musculação. Então, você faz a ginástica localizada, tem ela como base, né? E o que eu queria aproveitar também, gente, antes de eu falar um pouquinho mais da ginástica localizada, eu queria aproveitar e explicar para vocês, diferenciar de uma forma bem simples o que seriam exercícios aeróbicos e exercícios anaeróbicos. Talvez vocês escutem isso, ou alguém falando, ou quem já faz alguma academia, alguma coisa, musculação, algum tipo de atividade física, pode ter escutado. Então, os exercícios aeróbicos é aquele que o consumo de oxigênio é a principal fonte de energia para a queima de gordura, né? Os exercícios aeróbicos é aquele que o consumo de oxigênio é a principal fonte de energia para a queima de gordura. Ele é realizado com longa duração, ele dura mais tempo, como a caminhada, a corrida, a dança, né? Então, esses exercícios são os exercícios aeróbicos, tá? Que ele precisa do seu consumo de oxigênio. Já os exercícios anaeróbicos não utilizam o oxigênio, sendo com uma alta intensidade, né? E de curta duração. Musculação, pilates, né? Quando você está lá na academia pegando peso, fazendo aquele exercício naquele aparelho de peso, aquilo ali é um exercício anaeróbico, né? Como pilates também aí, que hoje em dia é muito comum. Então, só aproveitei esse ganchinho aí para diferenciar exercícios aeróbicos e exercícios anaeróbicos. Beleza? Bem simples. O aeróbico tem um consumo de oxigênio e o anaeróbico não tem consumo de oxigênio. O aeróbico é de longa duração e o anaeróbico de curta duração com alta intensidade. Beleza? Então vamos dar sequência aí também na ginástica localizada. Quais são os exercícios? O que engloba uma aula de ginástica localizada? Agachamento, exercícios para panturrilha, abdômenes em gerais, vários tipos de abdômenes, exercícios para o glúteo, né? Então, ele é uma ginástica com uma diversidade de exercícios, tá? Só para que vocês possam entender um pouquinho melhor da ginástica localizada. A maioria
das pessoas que praticam a ginástica localizada são mulheres, né? Aí um índice bem maior de procura e de realização com mulheres. Mas também é uma ginástica que pode ser realizada por homens, né? Não tem problema nenhuma. Mas pelo fato de a pessoa buscar, às vezes, um grupo muscular, ou a perda de peso, né? Também é uma das causas que as pessoas buscam, queima de gordura, entre outros, acaba se tornando, às vezes, um pouco daquele padrão de ser ginástica localizada só para mulher, mas não tem isso, tá? Ela também pode ser realizada por homens. Então, geralmente ela tem a sessão, né, de ginástica, geralmente ela é realizada 3 vezes por semana, né, no mínimo 3 vezes por semana, tendo um descanso aí entre um dia e outro, geralmente, né, segunda, quartas e sextas, 3 vezes na semana, terça, quinta e sábado, com um descanso aí entre um dia para o outro, tá? Só para que vocês possam entender um pouquinho. E as aulas de ginástica localizada, geralmente as pessoas que não curtem musculação, não gostam de ficar dentro da academia, elas buscam essas aulas diferenciadas que hoje em dia tem, né? Spin, jump, entre outras aulas. Então elas buscam essa ginástica localizada porque ela é dinâmica. Geralmente a ginástica localizada ela tem como recurso música, né? Circuito que a pessoa introduz dentro daquela aula, então ela se torna uma aula diferenciada, uma aula dinâmica, tá? Os benefícios, né? Que benefício traz a prática da ginástica localizada? Reduz a gordura, né? Elimina e reduz a gordura localizada, modelando o corpo, né? Com as medidas do corpo, perda de peso, como eu já havia falando, né? Desde o momento que você tenha um consumo direto, né? Dessa prática e acompanhado sempre de uma boa alimentação, tá bom? Perda de peso, né? Proporciona também um bem-estar, autoestima, alivia o estresse, como qualquer outra prática de atividade física tem, né, como esse benefício, esses últimos itens que eu falei. Mas um dos principais realmente é a redução de gordura, redução de gorduras localizadas, perda de peso, né? E engloba também aí o melhor condicionamento físico, é claro, porque você está praticando uma atividade física regular, você vai ter todos esses benefícios, tá bom? Então, assim, deixa eu tentar diferenciar um pouquinho aí do que seria ginástica localizada para musculação. Porque às vezes vocês podem estar, pô, professora, mas isso tudo aí que você está falando a gente não faz na academia e tal. Então, deixa eu tentar diferenciar. A ginástica localizada, ela serve para uma proposta bem específica como fortalecimento de alguns tendões ou da musculatura, né? E a perca de gordura. Já na musculação, tem o seu foco mais na tonificação das fibras musculares, ficando mais aparente e mais visível. Então, geralmente, as pessoas buscam, às vezes, a ginástica localizada para iniciar uma prática de atividade, para perda de peso, né? Para redução das gorduras localizadas. Depois desse objetivo geralmente alcançado, ela perdeu o peso que ela desejava, ela atingiu o peso ideal, geralmente ela vai lá e busca a musculação para tonificar o músculo, né? Deixar o músculo bem enrijecido, tornando-se mais visível aquela mudança do corpo. Não necessariamente tem essa regra, tá, gente? Mas é só para que vocês possam entender um pouquinho essa diferença. Quais os materiais que a gente utiliza nessas aulas de ginástica localizada, né? Lembra que eu falei? Pode ser com ou sem uso de materiais. A gente utiliza caneleiras, né? Para pôr lá nos pés, né? Na canela, onde é o local. Para fazer exercício de perna, de glúteo, né? A gente utiliza os halteres, que são os pezinhos para o braço, entre outros. Bastões, né? Que às vezes tem grupos que improvisam com cabo de vassoura, entre outros, para você fazer agachamento, e vários exercícios também. Elásticos, cordas, são diversos materiais utilizados. Como eu falei, geralmente essa ginástica localizada ela é praticada 3 vezes na semana, na maioria das vezes, tá? Mas podendo ser praticada ou até 4 vezes, 2, mas na maioria das vezes o padrão mesmo é 3 vezes na semana, tendo esse descanso aí de um dia para o outro. Como eu falei, ela atinge diversos grupos musculares, os grupos musculares superiores, né? A parte superior, como peito, costas, bíceps, tríceps e ombros, e os membros
né, superiores, como eu falei, e os membros inferiores, como glúteos, coxas e abdômen. Então, ele abrange esse leque aí, tá bom? Gente, então, espero ter explicado um pouquinho melhor sobre a ginástica localizada. Vou deixar após a aula aí os exercícios na plataforma. Então, acabou de assistir a aula, viu o vídeo, vai lá e responde as 4 questões da plataforma pra gente ficar alinhado certinho. Qualquer dúvida, é só me procurar, tá bom, meus amores? Beijo grande, fiquem com Deus, tchau!